Amém? Vamos lá então, Romanos 8, 28. Provavelmente você conhece esse texto, que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria falar um pouco nessa noite sobre a teologia triunfalista e o dano que essa teologia tem gerado no meio do cristianismo. Para quem não conhece, a teologia triunfalista é um braço da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela que prega que todo cristão ele tem que ser muito próspero, ele tem que ser muito rico, ele tem que ter muitos bens, ele tem que a vida cristã na teologia da prosperidade, ela significa uma escala, uma ascensão social. Então, se ele recebeu a Cristo, ele congrega em algum lugar, ele tem que melhorar financeiramente. E essa é a raiz da teologia da prosperidade. E um dos braços da teologia da prosperidade é justamente a teologia triunfalista. A teologia triunfalista é aquela que nega veementemente que um cristão possa sofrer. Ela abrange muitos ensinos dentro da sua visão triunfalista. E esses ensinos, eles estão embasados numa ideia, num pensamento, que o cristão não pode sofrer, o cristão não pode adoecer, o cristão não pode enfrentar problemas, passar por problemas. Entre outras coisas, essa teologia nega a possibilidade do sofrimento. E muitas vezes, além de negar a possibilidade do sofrimento, ela demoniza esse sofrimento. Ou seja, se alguém está sofrendo, se um cristão está sofrendo, porque ele não pode sofrer, então esse cristão está sofrendo um ataque do mal, um ataque do inimigo. Ou então, esse cristão está em pecado. Mas se nós olharmos na palavra de Deus, se nós olharmos no Antigo Testamento, os patriarcas, os homens de propósito, nós vamos ver que mesmo aqueles que o seu processo para chegar ao propósito, mesmo aqueles que tiveram um processo doloroso para chegar ao propósito, mesmo estes, homens que oravam, homens que falavam com Deus, homens que ouviam a voz de Deus, homens que eram direcionados pelo Senhor, em nenhum caso Deus veio a eles no meio daquele processo, quando as coisas não eram positivamente boas ao seu lado, quando as coisas não iam bem, vamos dizer assim. Em nenhum desses casos, e na vida de nenhum desses homens de propósito, o Senhor veio e disse a eles: olha, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que interceder, porque o inimigo está se levantando, porque o inimigo vai fazer tal coisa, você tem que orar, porque está se levantando uma condição ruim para você. Em nenhum dos homens de propósito isso aconteceu. Isso não aconteceu, por exemplo, com Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele ouvia o Senhor, mas o Senhor não veio para Daniel e dizer para ele: olha, você tem que orar mais, você tem que interceder, você tem que clamar, você tem que se preparar, porque o mal vai se levantar contra você. Não, ele viveu aquela situação, ele enfrentou aquela situação
negativa contra a sua vida, o fato de ser lançado na cova dos leões e a grande possibilidade dele morrer na cova dos leões. Mas Daniel entrou ali e enfrentou aquilo ali tranquilamente, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas e que se fizesse parte do propósito de Deus que ele viesse a morrer, ele morreria e pronto. O mesmo aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram o rei. Ele chega para eles e diz: olha, por acaso vocês não sabiam que quando a música tocasse vocês tinham que se inclinar e adorar a imagem? E eles disseram: não, nós sabíamos sim, sabíamos que tinha que adorar, mas nós não adoramos e nem vamos adorar. E o rei, tentando argumentar com eles, o rei ainda disse: mas quem sabe vocês, eu vou mandar tocar de novo, e aí vocês se ajoelham, vocês se inclinam e vocês adoram. E eles responderam o seguinte: não, rei, o senhor pode mandar tocar, mas nós não vamos nos ajoelhar, nós não vamos adorar a sua imagem, não vamos adorar a sua imagem. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, e se ele não quiser livrar, ele também não vai querer, e pronto, nós não vamos adorar, nós não vamos nos sujeitar. Deus não veio para eles e disse: agora vocês agora têm que clamar, vocês agora têm que interceder, vocês agora têm que expulsar. Não, eles se sujeitaram àquela situação, entendendo que o propósito de Deus estava naquilo ali, mesmo não sendo uma situação favorável a eles, porque eles seriam lançados na fornalha. O rei ficou enraivecido, mandou aquecer 7 vezes mais, e mesmo assim eles não se sujeitaram a fazer o que o rei queria. Deus não avisou Daniel, o Senhor não avisou Sadraque, Mesaque e Abdenego, nem Jó, que conhecidamente, a gente sabe que o Senhor autorizou, o Senhor permitiu que Satanás atingisse a vida de Jó, atingisse os seus bens, as suas propriedades, a vida dos seus filhos. E nem Jó, Deus veio para ele e disse assim: olha, Jó, você tem que orar, viu? Você tem que reclamar, você tem que interceder, você tem que expulsar esse mal. Não. Então essa mensagem triunfalista, ela cai por terra, porque Daniel foi preso, foi lançado na cova dos leões. Jó viveu toda aquela situação de dificuldades. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Davi foi perseguido por 20 anos, homens que falavam com o Senhor. Então, se agora não, já tem há muitos anos uma mensagem triunfalista que diz que não, o cristão não pode sofrer, porque o diabo o está atacando, ou ele está em pecado. Estes homens sofreram, e o sofrimento deles não foi consequência de pecado, não foi consequência de desobediência, fazia parte de um processo, para chegar ao propósito. Então o que diz o Senhor? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o propósito do Senhor, tudo o que acontece na nossa vida, que nos sujeitamos ao seu propósito, faz parte desse processo. A palavra de Deus nos mostra que nem sempre a nossa vida será regida por coisas positivas, boas, agradáveis. A gente vê a história da igreja primitiva, a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi fustigado com vara, teve que fugir pelo muro da cidade porque eles queriam matá-lo. O Senhor não veio dizer para ele: olha, Saulo, agora você tem que expulsar, agora, Saulo, você tem que repreender. Não, eles viveram essas situações, mesmo a perseguição, porque essa mensagem, teologia triunfalista, nega o sofrimento, nega as dificuldades, nega o processo que Deus nos leva para chegar ao propósito.
Então, Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo, o Senhor não veio dizer para ele: agora você tem que orar, agora você tem que interceder, agora você tem que clamar, porque agora o inimigo está se levantando. Não, eles viveram essas situações, eles se sujeitaram à vontade do Pai, e eles viveram os problemas como parte do propósito de Deus. Fazia parte do propósito de Deus. Então, se o próprio Cristo, o Senhor não diz para ele: agora você vai lá, agora você tem que cuidar, porque o diabo vai te levar para você ser tentado no deserto. Presta atenção. Não, a palavra ainda diz mais. Ela diz: ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Nunca a palavra de Deus nega que um cristão possa sofrer ou passar por dificuldades. Se o Senhor não poupou os patriarcas da fé, os homens de propósito, se o Senhor não poupou os primeiros da igreja, a igreja primitiva, não poupou os grandes, os apóstolos, todos eles tiveram uma morte trágica, uma morte, foram mártires do Evangelho, cada um tendo uma morte pior do que a outra, cerrados ao meio, lançados no fogo, crucificados de cabeça para baixo, mortos à espada, mortos a flechadas, e assim por diante. E esses homens continuaram confiando no Senhor. Então nós temos hoje uma geração de cristãos, de crentes, que é muito fraca, porque não suporta viver o processo. Quer às vezes o propósito, quando o propósito significa se sentar no trono. Quer o propósito, quando o propósito significa vender CDs, se tornar famoso, ser muito conhecido, ter fã-clube. Esse propósito eles querem. Mas ainda que esse propósito fosse um propósito de Deus, esse propósito, quanto maior o propósito, mais difícil é o processo, mais duro é o processo. Você vê que Deus tirou Davi do pasto, que todo mundo gosta de dizer, né? Deus tirou Davi do pasto e levou para o trono. Muito bem, Deus foi lá, ele foi ungido rei, e do momento em que ele foi ungido rei até se sentar no trono, não foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte, não foram alguns meses depois, passaram-se quase 20 anos que ele foi sentar-se no trono. E por ser grande o propósito, muito pior foi o processo para que aquele propósito pudesse se cumprir. Porque para ele sentar-se no trono, ele não poderia sentar-se no trono, embora fosse um campeão, embora fosse um grande guerreiro, embora na adolescência ele foi general do exército de Saul, mas não tinha maturidade, ele precisou ser tratado pelo Senhor, e o processo é isso, é o Senhor nos treinar, é o Senhor nos preparar, é o Senhor nos capacitar para viver o propósito, para chegar ao propósito. Então essa mensagem triunfalista, que é uma parte, que é um braço da teologia da prosperidade, ela acaba gerando cristãos doentes, cristãos enfraquecidos, porque logo que Deus começa a trabalhar em suas vidas, os levando ao propósito, eles entram em crise, porque eles não aceitam o sofrimento. Ou então demonizam, e nós precisamos ter um cuidado, porque nós não podemos demonizar todas as situações que nos são contrárias, porque nós corremos o risco de o Senhor Deus estar fazendo algo na nossa vida e nós dizermos: olha, o diabo está fazendo tal coisa. Quando começaram a perseguir a igreja, quando a igreja começou a ser perseguida,
Se eu não me engano, foi Gamaliel que disse: olha, eu, se fosse vocês, não perseguiria essas pessoas, esses seguidores do caminho. Eu, se fosse vocês, não os perseguia. Porque se este homem realmente é o Filho de Deus, vocês correm o risco de estarem lutando contra Deus. Se for um grupo que não é um grupo guiado por um homem de Deus, isso vai desaparecer. Surgiram outros líderes e os movimentos que eles geraram desapareceram. Mas vocês correm o risco de agora perseguir essas pessoas e ao mesmo tempo estarem perseguindo a Deus, ao mesmo tempo estarem perseguindo ao Senhor. É bem possível que nesse nosso tempo, nesse tempo de agora, eu não sei se vocês lembram lá atrás, bem no começo da pandemia, muitos se levantaram e disseram: a igreja tem que repreender o diabo. Vocês lembram? Tem que repreender esse demônio. Surgiu os gafanhotos, temos que repreender os demônios. Surgiu não sei o que, temos que repreender os demônios. E muitas vezes a igreja está orando para repreender o que Deus está fazendo. Porque se a situação está como está, é porque Deus está trabalhando por trás desse propósito inteiro. Deus está trabalhando, mas alguém está se levantando para dizer: eu te repreendo, demônio. Alguém está demonizando algo que o Senhor está fazendo. E isso para se dar uma situação que todos estão vivendo. Mas é possível que alguém na sua vida particular, Deus esteja trabalhando o seu caráter, por exemplo. Deus esteja trabalhando a sua vida. E aí Deus vai fazer o que? Deus vai ter que usar situações que não são positivas para trabalhar com aquela pessoa, para lidar com aquele caráter. Vamos dizer, é um mentiroso, é isso, é aquilo, é um mal pagador, é um homem violento, é um homem que, embora seja cristão, ele bate na esposa, e aí um dia alguém denuncia, e ele vai preso, ele vai dizer: o diabo está se levantando. Não, Deus quer tratar com esse caráter, e Deus vai usar qualquer situação, mesmo as que não nos são positivas, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar o nosso entendimento, para trabalhar a nossa visão, para nos ensinar a confiar nele. Amém. Então a palavra ela diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa vida, ela não vai ser constantemente cercada de momentos agradáveis. A nossa vida, a vida cristã, não é uma vida cercada de momentos positivos, agradáveis, de bons recursos, de vida plena, de vida cheia de coisas boas. Muito pelo contrário. Cristo disse: você tem que ir para a cruz. O velho homem tem que morrer. A palavra de Deus diz: quem quiser me seguir, carregue a sua cruz. Se carregar a cruz fosse uma coisa boa, fosse uma coisa agradável, eles não forçariam um condenado à morte a carregar a cruz. Ele prontamente ia dizer: não, deixa que eu carrego. É coisa boa isso aí, deixa eu carregar. Não, eles eram forçados a levar a sua cruz. Então o Senhor vem e diz: você quer me seguir? Você tem que saber que você vai ter que carregar a sua cruz. Ou seja, não é positivo. Você vai ter que negar a si mesmo. Não é coisa boa. Todos os dias nós lidamos com o nosso ego. Todos os dias nós lidamos, às vezes, com o nosso falar demais. E todos os dias, às vezes, Deus vem e nos poda para que a gente aprenda. Ô Fernando, para um pouco aí, você está falando sem pensar. E aí, e vem às vezes a batida, a varada, de um lado que a gente não imagina. Então o Senhor está dizendo: você quer viver o propósito? Amém, glória a Deus. Você vai viver o propósito. Mas para viver o propósito, você vai ter que enfrentar o processo. E o processo não é um caminho cheio de coisas boas e agradáveis. Haverão as coisas ruins, mas mesmo nas coisas ruins que você vai viver, elas vão cooperar para o teu bem. É isso que você tem que entender. Muito bem, o Senhor permitiu que você adoeceu. Amém, glória a Deus. Viva isso, ore,
interceda, peça, clame. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai curar. Nós nos alegramos ontem, hoje que veio a notícia da Bailey, né, que o pai dela, o médico fez exame e não achou o tumor. Quantos dias nós íamos orando por ele? Quanto tempo nós íamos orando por ele? Mas o Senhor entendeu que o tumor ia desaparecer. Agora os médicos não sabem o que dizer, porque o tumor sumiu. Eles estão tentando uma explicação para isso. Mas porque o Senhor quis assim, porque Deus quis assim. O que será que Deus fez na vida dele nesse processo todo? O que o Senhor realizou na vida dele? Uma coisa eu sei, que no meio de toda essa situação ele se converteu. Quer dizer, grande coisa aconteceu. O que o Senhor permite que aconteça na nossa vida, e o que é que nós temos que aprender? Que às vezes Ele tem que nos levar a uma condição extrema para que a gente aprenda, para que a gente escute, para que a gente mude, para que a gente seja transformado, para que a gente alcance o propósito. Então, toda vez que nós nos deparamos com coisas ruins, nós devemos dar glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Essa é a tua vontade, é isso que o Senhor quer, é assim que o Senhor quer. Antes de abrir a boca e repreender, sai demônio e não sei o que, você tem que aprender a orar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus quase sempre vai nos desagradar. Jesus orou: seja feita a sua vontade. Lá no monte, lá no jardim de Getsêmani, qual era a vontade de Deus? Levá-lo para a cruz. Essa era a vontade do Pai, e foi a vontade que se cumpriu. Então, quando nós orarmos, seja feita a tua vontade, pode ser que a vontade de Deus seja naquele momento nos levar para a cruz. Não nos fazer sentar no trono, não nos fazer ser elogiado, não fazer que aumente o nosso fã-clube, mas nos levar ao sofrimento. E nós temos que entender que o mesmo Deus que nos faz sentar no trono, o mesmo Deus que faz desaparecer o tumor, o mesmo Deus que faz nos erguer, é o Deus que pode nos fazer baixar a cabeça, é o Deus que pode permitir que morramos de um tumor, é o Deus que pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é soberano. E nós, como seus filhos, temos que nos sujeitar à sua vontade. Que você não seja mais uma vítima dessa teologia triunfalista. Que você, quando se deparar com as coisas ruins da vida, não lamente, não brigue, não se revolte, não questione a Deus. Por que o Senhor está fazendo isso? Você sabe que Jó, no meio do seu sofrimento, ele foi reclamar. E Deus começou a perguntar para ele: então você está questionando o que eu estou fazendo, Jó? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu fiz isso, aquilo, aquele outro? E daí Jó não tinha o que dizer. Quem somos nós para questionar o que o Senhor está fazendo? Nós temos que aprender a dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, Senhor. Se o Senhor quer que a gente pare, nós vamos parar. Se o Senhor quer que isso aconteça, nós nos sujeitamos à tua vontade, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Faz parte do propósito passar pelo processo. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos orar para que o Senhor nos ajude, que nós tenhamos um coração sensível à voz do Pai, e que nós possamos nos sujeitar ao seu querer, nos sujeitar à sua vontade. Nós recebemos muitos pedidos de oração, mas a gente sempre tem que entender que nós não estamos aqui para determinar nada. Nós não estamos aqui para dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer, ao Senhor tem que curar. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Muito mais do que ser curado, nós queremos que alguém seja salvo. Nós queremos que alguém encontre o Senhor. Nós queremos que alguém tenha garantida a sua salvação. Se vai viver mais, se não vai viver, isso é com Deus. Mas se partir, que possa partir salvo. Ganhou, é lucro. Que o Senhor possa cumprir a sua vontade em nome de Jesus. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas